Saúdo os irmãos com a graça e a paz de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém, queridos? Hoje nós vamos, pela graça de Deus, terminar o capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses. Vamos para o 10º sermão deste capítulo e o Senhor irá direcionar se nós vamos permanecer nessa epístola ou se domingo que vem vamos começar uma nova série. Você percebeu que a gente abre as séries, mas a gente só fecha só quando Deus quiser, não é? Então vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler o mesmo texto de domingo passado, de 27 a 30. Hoje vamos dar continuidade ao final do versículo 27 e vamos terminar nos 3 próximos versículos. Convido os irmãos a deixarem as suas Bíblias abertas. Logo nós iremos ler o texto. Eu não sei se os irmãos já repararam, talvez no período da escola, né, ou nas leituras de vocês, ou talvez nos gostos pessoais, ou talvez você vislumbrou aquela conhecida pintura de Michelangelo na Capela Sistina, na cidade do Vaticano, quando ele foi chamado, convidado, contratado para pintar no teto da Capela Sistina a imagem do dedo de Deus e o dedo de Adão. Quando ele pintou e terminou de pintar aquela obra muito bela, muito conhecida, a liderança da igreja chamou Michelangelo e pediu uma retificação da obra. Quando Michelangelo pintou, ele pintou o dedo de Deus esticado e o dedo de Adão também esticado e os dois se tocando. A igreja chamou Michelangelo e disse assim: não, pinte o dedo de Adão esticado, o dedo de Deus esticado e o dedo de Adão retraído, para mostrar que Deus está sempre no lugar dele, cabe ao homem buscá-lo. Isso é uma teologia humanista conhecida no meio teológico, mostrando que cabe ao homem desejar Deus, porque Deus sempre está disposto a alcançar o homem. Quando nós olhamos para Jesus, o Senhor da igreja, aquele que morreu pelo seu povo, ele disse assim aos seus discípulos: não fostes vocês que escolhestes a mim, eu escolhi a vós outros e designei vocês para que vocês deem frutos e os frutos de vocês permaneçam. Paulo, escrevendo aos convertidos de Éfeso, dessa prisão romana, que ele também escreve a carta aos Filipenses, ele disse: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ou seja, na perspectiva bíblica do Senhor da igreja, morto espiritual não se move em direção a Deus. Somente pela ação de Deus um homem pode desejar buscar a Deus. E queridos, graças a Deus, que pela sua graça que alcança em misericórdia e amor o homem pecador, que nunca foi digno deste Deus, em Cristo, nós fomos colocados em um lugar de dignidade diante de Deus. Essa dignidade nunca houve no homem pecador. O homem, ele só está em um estado de dignidade aos olhos de Deus quando ele está em Cristo Jesus. E se antes de Cristo nós não conseguimos agradar a Deus pelas nossas próprias obras, porque de acordo com Isaías, os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia antes de Cristo. Está lá em Isaías 64, 6. Agora, meus irmãos em Cristo, nós nos tornamos o bom perfume de Cristo Jesus, como está em 2 Coríntios 2,15. E, meus irmãos, além de recebermos salvação, perdão, vida eterna, o Pai vê em nós, nos salvos, o seu Filho amado. E todas as vezes que o Pai olha para os seus servos que foram salvos em Cristo, o Pai se alegra.
Paulo escrevendo aos Colossenses também dessa mesma prisão, Colossenses capítulo 1, versículo 3, ele disse assim: porque a vida de vocês, ela está oculta em Cristo Jesus. A vida de vocês está escondida em Cristo Jesus. O que eu quero afirmar nessa introdução é que Cristo é a nossa vida. E não fomos nós que esticamos o dedo em direção a Ele. Ele veio até nós. Ele deu prova do seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se você ainda não tem paz com Deus, ainda não experimentou essa nova vida em Cristo, se renda a Jesus. Jeremias, certa vez, ele falou: passou a cega, passou a colheita, chegou o verão, e nós não vimos, nós não experimentamos a tua salvação. Meus irmãos, de uma prisão romana, Paulo está escrevendo a esses irmãos amados de Filipos, que assim como ele foi alcançado pela graça de Deus lá no caminho de Damasco, esses crentes, eles foram alcançados por Cristo quando Deus mandou Paulo, após uma visão, passar a Macedônia e ir pregar o evangelho em Filipos. Meus irmãos, Jesus, ele é o único capaz de reconciliar o pecador com Deus. E Paulo disse muitas vezes que essa era a mensagem que o Senhor confiou a ele. Está lá em 2 Coríntios 5, 18 a 20. Ele nos deu a mensagem de reconciliação, porque Cristo, ele está reconciliando o homem com Deus. Reconciliação, porque há um conflito, há uma inimizade entre o homem e Deus. Não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. É a mensagem do Evangelho que produz no homem um convencimento por parte do Espírito de Cristo. E quando o homem é convertido, meus irmãos, esse crente, ele persevera em Cristo até o fim. Paulo, ele está escrevendo para uma igreja amada. E sabe como nasceu essa igreja? Quem foram os primeiros membros dessa igreja de Filipos? O primeiro membro dessa igreja de Filipos foi uma mulher da Macedônia, chamada Lídia. Aqueles da teologia esquerdista, da libertação, ou melhor, da libertação esquerdista, ou é tudo a mesma coisa, que prega que o evangelho é para pobres. A primeira mulher da igreja de Filipos era uma mulher rica da Ásia Menor, Lídia. E ela, após a sua conversão, ela recebe Paulo com muita alegria. Paulo, ele vai pregar e uma mulher começa a gritar. E essa mulher, ela tinha um espírito de adivinhação. E Paulo, em nome de Jesus, repreende aquele espírito imundo. Aquela mulher é liberta. E Paulo é preso. Paulo apanha muito. E naquela prisão, Paulo, ele canta. Paulo, ele está louvando a Deus. E, de repente, algo acontece. Um terremoto acontece naquela prisão. E aí nós sabemos da história. O carcereiro se converte e assim também a sua família. Assim nasce a igreja de Filipos. E esses crentes de Filipos estão agora, queridos, sendo chamados por Deus a perceberem uma realidade. Eles estavam em um lugar privilegiado no Império Romano, Filipos. Eles se orgulhavam de serem cidadãos romanos, mas eles começaram a entender que ser um cidadão dos céus traria para eles, naquele mundo, neste mundo, muitos sofrimentos. Ser servo de Cristo é assumir para si a possibilidade de pagar um alto preço. Por isso Paulo convoca esses irmãos a uma postura de fé, a viver de um modo digno do Evangelho de Cristo. E meus irmãos, vivendo Cristo, esse tema que nós temos abordado hoje nos ensina que a luta em favor do Evangelho, ela é unitária, ela é eficaz e ela é corajosa.
A luta em favor do evangelho, ela é unitária, ela é eficaz e ela é corajosa. No versículo 27, indo para o versículo 28, Paulo disse assim: acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho. Por enquanto, até aqui. Meus queridos, nós já vimos que viver de modo digno do evangelho, que Paulo pede aos irmãos de Filipos, tem um caráter unitário, porque está fundamentado na unidade da igreja. Por isso que Paulo diz, lutando juntos. Juntos. Tem esse caráter unitário, que está fundamentado na unidade que Cristo, ele imputou à igreja. Essa é uma percepção congregacional da nossa caminhada cristã. O que isso significa? Significa, meus amados irmãos, que nós não estamos sozinhos na luta pela fé que está contido no Evangelho de Cristo. Nós não estamos sozinhos na luta pelo Evangelho. Nós não estamos sozinhos na luta contra alguns pecados que todos nós temos dificuldades de abandonar. Nós não estamos sozinhos na luta contra a ansiedade, que de vez em quando surge para remover de nós a confiança na soberania e no cuidado de Deus nas nossas vidas. Nós não estamos sozinhos na luta contra os valores do mundo, que se opõem diariamente aos valores de Deus. Nós não estamos sozinhos na luta contra o diabo, que falamos tanto hoje pela manhã. Este ser que sempre se opõe a Deus e ao seu povo eleito. Deus queria que o profeta Elias tivesse esse entendimento. Quando Deus ele fala ao profeta Elias, Elias estava com uma falsa percepção de que estava lutando sozinho pela teocracia de Israel. E Deus olhou para Elias e disse para Elias: Elias, eu conservei em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. 1 Reis 19, 18. O que Paulo está ensinando à igreja é que essa luta, ela não é solitária. Nós já vimos isso domingo passado. Significa que todos os salvos no mundo inteiro, eles estão lutando, meus irmãos, para preservarem a fé presente no Evangelho. Nós temos nesse exato momento muitos irmãos também em suas igrejas cultuando a Deus, desejando viver para a glória de Deus. Neste exato momento nós temos irmãos espalhados pelo mundo inteiro, desejando glorificar a Deus em todas as coisas, lutando contra a ansiedade, lutando contra os seus pecados, lutando contra os valores e as pressões do mundo. Eles estão lutando assim como nós. Essa é a perspectiva congregacional da nossa caminhada com Deus. E meus irmãos, como pastor de vocês, eu posso vislumbrar algo a mais que vocês não conseguem vislumbrar. Eu consigo vislumbrar as lutas de muitos irmãos. Eu consigo vislumbrar o quanto tantos irmãos desta congregação, eles estão lutando pela fé presente no Evangelho. Eles estão lutando por preservar a verdade de Deus em suas casas, em suas famílias. Muitos crentes dessa igreja estão lutando pressões contra os seus familiares que não temem a Deus. Eles estão sofrendo afrontas. Irmãos, mulheres, pais, jovens, eles estão lutando. E meus irmãos, só Deus sabe o que cada um tem experimentado nessas lutas. Mas essas lutas com o mesmo propósito, com o mesmo espírito, com a mesma alma, representam uma única luta. No texto que nós lemos no início do culto, com o nosso irmão Jonas, mostra que Pedro, ele escrevendo para irmãos que estavam passando por um momento muito difícil na vida deles. Eles estavam sofrendo forte perseguição. Por isso que Pedro, ele escreve aos crentes da dispersão. Eles estavam dispersos.
E Pedro escreve para eles mostrando essa realidade que temos observado, essa única luta que os crentes estão combatendo. Ele disse assim: permaneçam firmes contra o diabo e sejam fortes na fé. Lembrem-se que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão lutando ou estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mais uma vez, essa é uma perspectiva congregacional de nossa peregrinação. Essa luta ela não é solitária. Essa luta ela é unitária. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você tem combatido firme, foco, firmeza e foco, por ter uma vida que preserva a sua fé, você faz parte de um grupo muito grande de irmãos que no mundo inteiro também estão combatendo a mesma luta. Mas existe um outro aspecto dessa luta que nós vamos observar a partir de hoje. Essa luta, ela não é uma luta vã. Essa luta, ela não é uma luta vã. Isso significa que ela é uma luta eficaz. É uma batalha que vale a pena lutar. Meus irmãos, porque nenhum esforço, nenhuma dor, nenhum sofrimento nessa luta, ela é em vão. O apóstolo Paulo, tentando confortar os crentes de Corinto, na carta que temos estudado aos domingos pela manhã, ele escreveu: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis. Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o trabalho de vocês não é vão. O Senhor contempla cada combate que o cristão está combatendo, desde que seja o bom combate da fé. Muitas vezes nós estamos lutando muitas lutas, que são lutas vãs. São lutas que não produzem nenhuma edificação espiritual e não trazem nenhuma glória para Deus. Não traz o crescimento em fé da igreja. Muitos crentes, muitas vezes no seu dia a dia, eles estão batalhando, mas as suas lutas são vazias. Paulo está dizendo que a luta verdadeira que os crentes precisam lutar, ela não é vã. Sabe por quê? Porque é uma luta em favor do evangelho. Ela é unitária, lutando juntos, mas ela não é vã, porque é em favor do evangelho. É o bom combate da fé. O que esses antes-crentes orgulhosos de Filipos, eles precisavam entender é que a fé presente no Evangelho de Cristo, que nos salvou, ela sempre traz oposição aos salvos, de todos os lados. A verdadeira fé não vai gerar amigos para você. Sabe por que muitos crentes se perdem? Porque muitos crentes, eles não querem ficar numa situação desconfortável com não crentes. Isso não é possível para quem combate o bom combate da fé. O ser educado, o ser amável, o ser gentil, isso faz parte de nossa semelhança em Cristo. Mas comece de fato testemunhar ou se posicionar na verdade do Evangelho, que você irá experimentar oposições. Não apenas de pessoas, do seu próprio coração. Não apenas no âmbito físico, espiritualmente também. A mensagem da cruz desperta o furor dos inimigos de Deus. Paulo ele vai ensinar isso aos crentes de Filipos, no capítulo 3. Os judeus estavam se levantando contra eles, contra os novos crentes. E também os gentios do império. Preste atenção, meus irmãos, no que Jesus disse. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Preste atenção. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, salva-la. Vocês entenderam? Jesus não falou apenas dele. Todo aquele que
perder a sua própria vida, não literalmente, mas de renúncia, até o ponto de talvez ser literal. Todo aquele que perder a sua própria vida por minha causa e pelo evangelho, pela minha mensagem, ele salvará a sua vida. Não é em vão. Tem recompensas da parte do Senhor. Glorifica a Deus. Meus amados irmãos, Paulo deseja que todos os crentes, deseja que todos nós estejamos unidos em uma luta eficaz, em uma batalha que vale a pena lutar. É uma luta em favor do Evangelho de Cristo, por preservar essa mensagem que produz vida, a começar na nossa casa. Eu já falei para os irmãos, nós não precisamos de eventos, nós precisamos do Evangelho. Os maridos, para serem maridos que glorificam a Deus, eles não precisam de eventos, eles precisam do Evangelho. As esposas, para glorificarem a Deus, como esposas e mães, elas não precisam de eventos, elas não precisam de 5 passos, elas precisam do Evangelho. E o Evangelho é renúncia para que Cristo fique em evidência. Os crentes de uma igreja local não deveriam lutar por modelos de igrejas que homens estabelecem como padrão para o crescimento. Os crentes de uma igreja local não deveriam lutar por inclinações pessoais que nada têm a ver com a sã doutrina. Os crentes de uma igreja local não deveriam lutar uns contra os outros por vontades próprias. Imagine se uma igreja local ela dependesse das vontades e gostos de cada crente. Imagina se uma igreja local dependesse dos gostos dos seus pastores. Por isso que Deus levanta homens para pregar a palavra, o Evangelho, a palavra de Deus. Eu já falei para os irmãos que certa vez eu tive que testemunhar, quando perguntaram para mim, Glauber, você tem convicção que você foi chamado para pregar? Eu disse, eu não fui chamado para pregar, eu fui chamado para pregar a palavra. Pregar, muitos podem, mas o meu chamado é pregar a palavra de Deus. Ela produz transformação no pecador e nos salvos. Esse é o bom combate, ou seja, em favor do Evangelho. Jeremias escreveu em Lamentações, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Lamentações 3:39. Há uma história real de um homem, isso é muito comum, mas esse homem ele pegou um filhotinho de leopardo para criar. Você imagina como deve ser bonito um filhote de leopardo, pequeno. E ele criou com tanto carinho esse filhotinho, e esse filhotinho foi crescendo, e todas as noites este animal, que tinha jeitinho de gatinho, aquela cor maravilhosa, ele dormia aos pés da cama do seu dono. E esse gatinho, que era um felino, cresceu. E esse animal, ele tinha uma prática muito carinhosa aos olhos do seu dono. Ele dormia lambendo as mãos do seu dono. O seu dono deixava o braço caído ao lado da cama e o animalzinho lambia. Só que você sabe que o felino, ele tem uma língua áspera. E quando ele é adulto, a sua língua é muito áspera, a ponto de, se ele lamber a nossa pele, ele rasga na lambida. E esse homem havia no trabalho dele cortado a mão. E ele fez um curativo. E ele não estava sentindo dor nenhuma, dormiu e deixou o braço do lado. E o seu gatinho de estimação começou a lamber. Bastou uma gota e ele sentiu o gosto de sangue e despertou nele a fera selvagem que sempre foi. E ele matou o seu dono. Foi sacrificado depois, mas matou o seu dono. Por que eu contei isso para vocês? Para ilustrar o que Spurgeon falou. Ignorar a natureza diabólica e selvagem do pecado é sentenciar a própria vida.
O Evangelho de Cristo nos conduz a lutarmos com toda diligência contra os nossos próprios pecados, não os dos outros. Nossos próprios pecados que desprezam o Evangelho que nos resgatou. Meus irmãos, se todos os crentes lutassem contra os seus próprios pecados, como se empenham para satisfazer as suas vontades, como a igreja estaria firme e constante hoje em dia. E eu louvo a Deus porque eu tenho visto esse combate na vida dos irmãos. Eu louvo a Deus. O que eu quero é incentivá-lo a continuar combatendo o bom combate, porque essa luta não é vã. Se todos os crentes estiverem juntos nessa boa luta contra o próprio coração, nós estaremos andando de modo digno do Evangelho e nós estaremos preservando também a fé. Então essa luta, ela não é solitária, porque ela é unitária. Essa luta, ela é eficaz, porque ela é vã. Ela não é vã, perdão. E por fim, ela não é uma luta covarde. E literalmente a palavra que Paulo utiliza é essa. Paulo está querendo encorajar os crentes. No versículo 28 ele diz assim: e que em nada se sentem, ou que em nada vocês se sintam intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Percebam, queridos, que o versículo 28, ele é uma continuação do versículo 27. Então Paulo continua pensando nessa luta unitária, Paulo continua pensando nessa luta eficaz em favor do Evangelho, e agora Paulo vai falar de uma luta que ela é corajosa. Quando ele diz assim, em que, ou e que, em nada vocês se sintam intimidados, acovardados pelos adversários. Ou seja, aqueles que lutam contra o Evangelho. Meus irmãos, tenhamos sabedoria para discernirmos a verdade. Toda oposição aos valores de Deus é uma luta contra o Evangelho. Os homens serão julgados porque eles resistiram ao Evangelho. O Evangelho, ele é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. E todo levante contra a mensagem do Evangelho, que mostra a realidade do pecador, que mostra a graça de Deus e que mostra a vitória em Cristo daqueles que são salvos, todo levante contra essa mensagem, mesmo no ambiente evangélico, é uma oposição ao Evangelho. A ideia aqui que Paulo traz é: em nada vocês devem recuar. Em nada vocês devem recuar por estarem temerosos com aqueles que se opõem ao Evangelho. E me deixa explicar isso para você, antes da gente ir para as aplicações. Numa guerra, eu não sei se você gosta de estudar a história das guerras ou a história dos grandes exércitos, mas em uma guerra, principalmente antigamente, não se lutava sem cavalos. Mas não bastava ser um cavalo caro, um cavalo de raça, um excelente cavalo. Tinha que ser um cavalo acostumado com o som da batalha. Porque um cavalo assustado, ele não apenas para, ele começa a recuar. E ele começa a afetar outros animais que estão próximos. Um soldado romano, quando ia para a batalha, ele ia com cavalos que estavam acostumados com a gritaria, o som do combate.
E é interessante porque quando nós lemos um pouco a história, por exemplo, de um dos maiores inimigos de Roma, que foi o cartaginês Aníbal, um general de Cartago, na Segunda Guerra Púnica, ou dentro das guerras púnicas, porque há uma confusão, né? 3 guerras em uma só praticamente. Aníbal, ele conseguiu vencer e ficar no território romano, próximo a Roma, por 10 anos, acampado no território romano. Aníbal, ele é reconhecido e até hoje ele é estudado nas academias militares do mundo inteiro. Mas uma das estratégias dele era, ao invés de usar só cavalos, usar elefantes. Ele ia para a batalha com elefantes treinados. O que os elefantes faziam? Derrubavam todo mundo? Não, eles assustavam os cavalos. Os cavalos assustados assustavam a tropa. E muitos ficavam desbaratados. E Aníbal conseguia vencer muitas batalhas. E o que isso tem a ver, pastor, com o texto? É que quando Paulo fala que em nada vocês sejam intimidados, Paulo tira do contexto de um cavalo assustado. Que em nada vocês estejam como um cavalo assustado na batalha. O cavalo assustado na batalha, ele recua. Por isso que ele vai usar a expressão que em nada vocês se sintam intimidados pelos adversários. Ou seja, que vocês não temam e nem recuem. Pedro, ele estava diante dos adversários numa fogueira. E ele teve medo. E ele não apenas recuou, ele negou de forma veemente o seu Salvador. Por 3 vezes. Porque ele teve medo. Irmãos, Paulo, ele está mostrando para esses crentes que, mesmo que o veredito do imperador saia e seja terrível, mesmo que algumas coisas terríveis aconteçam contra a igreja, em nada eles deveriam recuar diante das oposições e pressões. Agora preste atenção, não foi esse o desejo de Paulo quando ele escreveu o versículo 20? Essa não foi parte da ardente expectativa e esperança dele? Que em nada eu seja envergonhado. Essa é a minha ardente expectativa. Que em nada eu seja envergonhado, que em nada eu fique intimidado, pelo contrário, mas que com toda ousadia, como sempre, Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer eu viva, quer eu morra. Antes de morrer, Paulo deixou um texto para Timóteo, que dizia assim, diz assim, não dizia, diz assim, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio. Firmeza. Os crentes não podem recuar. Nós não fomos chamados para pisar na cabeça do diabo. Nós não fomos chamados para sair arrombando as portas do inferno. Nós somos chamados para resistir firmes na fé. Resistir em fé. Diante dos desafios mais comuns do nosso dia a dia. Deixa eu afirmar algo para você, querido, minha querida. Todos os dias, eu espero que todos os dias não, mas normalmente todos os dias você passa por uma situação que você é levado a se posicionar. Resista firme. Pague o preço. Resista firme na fé. Esse era o desejo de Paulo, não fique intimidado. Agora o versículo 28 e 29 fazem todo sentido. Aquilo que para os adversários é prova evidente de perdição e extermínio, para nós é evidência de salvação. Isso da parte de Deus. Sabe por que vocês devem resistir firmes na fé? Porque aquilo que para os que se opõem é evidência de perdição, para vocês é de salvação. E isso da parte de Deus. Ou seja, sabe por que vocês têm que ficar firmes e não se intimidarem? Porque aquilo que para os que se opõem é evidência de extermínio,
de perdição que virá da parte de Deus, assim também, quando vocês experimentam essa resistência e vocês perseveram sem medo, firmes, isso é prova de salvação de vocês, também da parte de Deus. Os que se opõem, Deus está vendo e eles serão julgados por Deus. E vocês que resistem firmes também serão salvos por Deus. Isso vai acabar. Isso vai acabar. Queridos, vocês se lembram quando João, ele disse que o amor lança fora todo medo? Esse não é o texto para jantar de casais, tá bom? Esse não é um texto para acampamento de casais. Porque o amor lança fora todo medo tem a ver que o amor de Deus manifestado em Cristo lança fora todo o medo do juízo de Deus. O texto está falando de juízo de Deus. O amor em Cristo lança fora o medo do juízo. Aquele que está em Cristo não precisa temer mais o juízo de Deus. Os não crentes devem temer. Eu quero ler para vocês e irmos para o fim. Apocalipse 6, 15 a 17. João deixou registrado o que ele viu no futuro. E está escrito: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e nos escondam da face daquele que está sentado no trono, nos escondam da ira do Cordeiro. Porque o grande dia chegou, o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Igreja do Senhor, nenhum homem, nenhuma mulher que foi salvo da ira do Cordeiro deve temer coisa alguma. Somente a Deus. Não tema líder político. Não tema imposições de leis. Não tema. Sou resistente a qualquer tipo de resistência que não seja em favor do Evangelho. E nós não devemos temer ninguém. Paulo está falando para esses irmãos: não temam Roma. Não temam Nero. Mas nós vamos morrer, sim, mas não temam, fiquem firmes. Não recuem. Porque isso que eles estão fazendo é evidência da perdição deles. Eles estão lutando contra Deus. Vocês estão perseverando em nome de Deus. Se vocês foram libertos da ira do Cordeiro, vocês vão temer quem? Então não há nada que o servo de Cristo deva temer, senão a Deus somente. Meu querido irmão crente em Jesus Cristo, nós não devemos temer o diabo, porque ele já está derrotado. Nós precisamos apenas ser vigilantes, porque ele continua atuando, ele não está preso como muitos pensam. Ele continua sendo um inimigo terrivelmente sagaz e maligno. Nós temos que resisti-lo firmes na fé, mas não temer. Nós devemos temer a Deus. Não devemos temer o poder do pecado, porque Jesus nos libertou do poder do pecado. Hoje pela manhã eu falei que o pecado tem a ver com o maligno. Todas as vezes que nós pecamos, nós devemos entender que nós estamos nos tornando parecidos com o maligno naquele momento. Por isso que Jesus veio libertar o homem do poder do maligno. Porque todo aquele que está preso no pecado, ele está preso ao maligno. Nós não devemos mais temer o poder do pecado. Sabe por quê? Porque ele não tem poder sobre os salvos. Quando você diz que você tem um pecado que você não consegue abandonar, preste atenção, provavelmente você não quer abandoná-lo.
Nós não devemos temer o Estado. Nós não devemos temer um mundo com as suas leis que se opõem à fé do Evangelho e pode trazer sofrimento à igreja. Nós precisamos orar, nós precisamos resistir e continuar a pregar o Evangelho, mas nunca temer o que pode acontecer. Meus irmãos, de púlpito, e está registrado isso, eu quero que os irmãos saibam, se leis vierem tentando nos impedir de falarmos certas coisas, eu continuarei falando dos desígnios de Deus, independentemente do que acontecer. Eu fui chamado para pregar o Evangelho, não para pregar aquilo que os homens querem que eu pregue. E orem pelo seu pastor para que ele fique firme nisso, até o fim. Nós não devemos temer, de forma alguma. Porque Paulo vai mostrar, meus irmãos, que existe uma coerência na vida cristã e semelhança com Jesus. Aguente mais uns 10 minutos. O versículo 29 diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Sabe o que é isso? Paulo está dizendo aos crentes, sabe por que vocês não podem temer e nem podem recuar? Porque nós recebemos a graça de não apenas crer em Jesus, mas de padecer por ele. Paulo escreveu a Timóteo antes de morrer: todo aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguição. E aí no versículo 30 ele fecha dizendo assim: pois vocês estão tendo agora o mesmo combate que vocês viram em mim, quando eu cheguei em Filipos. E vocês estão vendo que ainda está em mim. Eu continuo tendo esse mesmo combate. Vocês agora estão experimentando. Mas, queridos, Cristo experimentou. Se Cristo pagou um alto preço, que paguemos o preço. A começar em casa. Marido, renuncie o seu orgulho. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Que combate vão. Minha irmã, talvez você seja sozinha aos olhos dos homens, mas você tem Cristo como seu Senhor. Combata o bom combate da fé. Você não precisa daquilo que os homens dizem que você precisa. Busque Cristo. Dependa do Senhor. Ame a igreja de Cristo. Jovens, a mesma coisa. Filhos, se rendam à palavra e sejam obedientes aos seus pais. Jovens, se um dia vocês começarem a ter um relacionamento, não acredite que é normal você ter uma vida sexual antes do casamento. Você está se colocando ao lado daqueles que se opõem ao Evangelho. Ah, pastor, não se fala mais isso. Se fala sim. O Evangelho é isso. Lute contra a pornografia. Lute contra todo tipo de atividade sexual que não seja aquela que glorifica a Deus. Lute contra as propostas do mundo. Você não tem que se parecer com aquelas pessoas do mundo que estão tentando trazer você. Olha como você é legal. Se você é visto como uma pessoa muito legal por muitas pessoas não crentes, o problema não são as pessoas não crentes. O problema é que você não está se tornando semelhante a Cristo. Ou a palavra de Deus está certa ou nós estamos errados. E qual você acha que está correto? Em Atos, capítulo 5, 40 e 42, os apóstolos eles são açoitados. E Lucas registrou. Eles se retiraram do sinédrio muito alegres, porque eles foram considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Sabe como que o crente ele tem que sair quando ele está sofrendo por causa do Evangelho? Alegre. Porque ele foi achado digno de sofrer por este nome.
Tem muito crente que diz assim, eu sou perseguido no trabalho. Não, você é chato. Não é perseguido. Você se posiciona de uma forma que você é esquisito. Então não é porque você é crente. Duas coisas vão acontecer quando nós nos posicionarmos. Pessoas virão até nós e pessoas sairão de perto de nós. Porque se me ouviram, ouvirão vocês. Se me desprezaram, desprezarão vocês. Semelhança e coerência. Por fim, nós somos chamados a não temermos e a resistirmos firmes na fé, não retribuindo mal com mal, não amaldiçoando, mas bendizendo, porém nunca intimidados ou atemorizados como um cavalo que tem medo da batalha. Meus irmãos, sabedores que isso nunca é sinônimo de perda, mas de ganho. A igreja de Cristo sempre será triunfante, amém, irmãos? Sempre. Sempre será triunfante. Porque aquele que resgatou a sua noiva, ele prometeu isso. Eu quero terminar com esse texto. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor a ti, somos entregues ao matadouro todos os dias, como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, 35 a 37. Queridos, diante de todas as oposições que você sofrer, todas, a começar do seu próprio coração, todas as pressões internas e externas, diante de tudo isso, se renda somente aos pés de Jesus Cristo. Porque Jesus é tudo o que nós precisamos. Tudo. Nós não precisamos de mais nada neste mundo, somente Cristo. Mas eu desejo para a minha vida, para essa igreja, que Jesus seja visto não apenas como aquele que nós mais precisamos, mas como aquele que nós mais desejamos. Mas isso vai depender do quanto nós estamos nos rendendo a Jesus Cristo todos os dias. Devemos nos render somente aos pés do nosso Senhor. Tudo mais não se compara à verdade de Cristo, à pessoa de Cristo e às promessas de Cristo. Amém, queridos? Eu convido você a orar e convido o ministério de culto que vem à frente a adorar ao Senhor. Ore ao Senhor, coloque o seu coração diante dele, se renda a Jesus Cristo, clame a Ele. Talvez você esteja precisando de forças, você esteja precisando talvez da sua fé renovada, talvez você esteja precisando de firmeza, você tenha andado talvez atemorizado ou atemorizada com as pressões internas e externas. Você tem que clamar a Jesus e se render somente a Ele. A nossa luta, ela é unitária. Ela é eficaz. É o bom combate da fé. E ela deve ser corajosa. Não covarde. Permaneça firme. Firme no Senhor.